Por 10 minutos, deputado Romanelli, liderança do governo. Como não temos mais oradores inscritos, nos horários das lideranças, agora então fala em nome do governo, deputado Romanelli, por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, diz deputado Maurício Requião que cada dia é um dia. E hoje eu penso que foi um dia muito importante, porque nós pudemos apresentar o projeto da Paraná Previdência no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, apresentamos o relatório com parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto, ao mesmo tempo que, já nesse projeto, além das alterações que haviam sido promovidas do âmbito do debate que promovemos durante o mês de março e até amanhã de hoje, com os coordenadores do Fórum das Entidades Sindicais Representativas dos Servidores, ou seja, um longo período de debate, de discussão, sempre com a contribuição dos senhores parlamentares que integram a base de apoio ao governo. Destaco muito especialmente também a participação sempre do professor Lemos nesse processo, mas indiscutivelmente nós conseguimos avançar e hoje veio à Assembleia Legislativa o administrador Renato Folador, que foi o criador do sistema previdenciário do Paraná no modelo atual. Foi ele que criou a Paraná Previdência, e era no governo do Jaime Lerner que foi criada a Paraná Previdência. Eu era deputado aqui nessa época e tenho que reconhecer que entendo que o modelo que tinha sido proposto ele não era sustentável e data vênia, deputado Hélio Rusch, eu votei contrário à modelagem que havia sido feita em relação à Paraná Previdência. Mas digo isso por quê? Porque é um sistema que tem, deputado Palocci, necessidade de ajustes. Ainda em 2012, o governo mandou a essa Assembleia Legislativa um projeto de lei que, se de um lado deu o equilíbrio atuarial. O que é equilíbrio atuarial? Garantir que o fundo vai ter um período de solvência que vai poder pagar as aposentadorias dos que estão nele participando, dos servidores que estão inscritos naquele plano de previdência. E, ao mesmo tempo, esse projeto se deu equilíbrio atuarial, ele deu um grande superávit financeiro para o fundo previdenciário e, obviamente, uma grande insuficiência financeira para os outros fundos. Por quê? Porque criou um fundo militar que custa 100 milhões de reais por mês direto do Tesouro para pagar as aposentadorias dos militares estaduais. E mais o fundo financeiro. O deputado Palocci, por exemplo, é professor da rede. Ele entrou no Estado anterior a 2004. Então ele não está no fundo previdenciário, está no fundo financeiro. A aposentadoria dele, quando vier, ele é muito jovem ainda, mas quando tiver a aposentadoria, ela vai ser bancada pelo Tesouro do Estado e não pelo Fundo Previdenciário. No Fundo Previdenciário, deputado Tiago, só estão os mais jovens, só os que ingressaram após 2004 no serviço público. O deputado Rasca, que é do QPPE, está no Fundo Financeiro, não está no Fundo Previdenciário, porque ele já está quase próximo da aposentadoria. Acho que até idade tem para aposentadoria. Está quase. Parece que tem mais, é verdade. O fato é uma pequena vingança com ele. O fato é o seguinte, eu digo isso por quê? Porque o problema previdenciário do Estado, ele é grave. Eu tenho dito isso aqui. E quando propusemos essa equação, desde o início do ano que está se discutindo, foi para corrigir um equívoco tomado em 2012. Desculpa falar isso, tem gente que se magoa em relação a isso, mas indiscutivelmente em 2012, pretendeu o governo obter a certidão
de irregularidade junto à Previdência. Por quê? Porque o fundo ele era deficitário atualmente. Eu me lembro aqui o Hélio Rusch, deputado Hélio Rusch, que talvez seja o maior especialista. Eu era líder do governo Requião aqui. Quantas vezes eu ouvi o discurso duro do deputado Hélio Rusch, do Adhemar Traiano, do Valdir Rossoni, criticando o governo, porque o governo tinha um grande déficit atuarial. Aí esse governo, atualmente, o que ele fez? Resolveu o problema do déficit atuarial. Tirou a massa de servidores. Resultado, olha o tamanho do rombo financeiro que foi dado. Resolveu o problema da Previdência, ficou bonito. Bacana. Ficou com a certidão. Que bacana isso. Só que abriu um rombo de 425 milhões de reais no caixa todo mês, com essa solução que foi dada em 2012. Agora, por conta do que foi feito em 2012, nós temos que votar um ajuste. E hoje veio aqui o renomado Renato Folador e validou essa solução. Por quê? Porque essa proposta, deputado Nilson Luercio, não extingue o Fundo Previdenciário, onde estão os 8 bilhões e meio. Não mistura os 8 bilhões e meio com o restante dos recursos do Tesouro. Mantém os 8 bilhões e meio no Fundo Previdenciário. Faz um corte de servidor inativo do Fundo Financeiro e passa para o Fundo Previdenciário, que dá 140 milhões no todo, líquido para o Tesouro do Estado, a menos de ter que pagar por mês 114 milhões. Essa equação está suportada por um aporte que será feito, deputado Pérez, de R$1 bilhão com a continuidade do pagamento dos royalties da Itaipu para o Fundo Previdenciário, como também será feito a partir de 2031 uma capitalização, que foi uma sugestão, uma emenda acolhida por mim, proposta pelo Fórum, pelo atuário do Fórum, de colocar 1% da folha da Previdência, o governo coloca a partir de 2031 até 22% em 2051. Parecem prazos largos, mas quando se trata de Previdência, é disso que a gente está falando mesmo, de expectativa de vida. Então eu quero dizer a vossas excelências que nós temos tido um diálogo permanente com todos aqui, obviamente com a bancada, mas também, é claro, principalmente com o Fórum dos Servidores, com todos os debates, discussões. E eu diria o seguinte, tem 2 pontos ainda que há divergência. Só 2 pontos. De tudo que nós discutimos, tem 2 divergências. A primeira se trata da questão da presidência do Conselho de Administração e Fiscal, que, como todos sabem, será paritário. 5 representantes dos servidores, 5 representantes governamentais. 2 do Poder Executivo, 1 do Ministério Público, 1 do Judiciário, 1 da Assembleia Legislativa e 5 servidores, sendo, obviamente, as entidades representativas dos servidores, os seus sindicatos, é que escolherão, obviamente, os representantes. Ao mesmo tempo, esses 10 integrantes do Conselho de Administração, eles farão a escolha do presidente. Essa é a proposta do Fórum. Nós propusemos que o presidente é escolhido pelo chefe do Poder Executivo entre os 10. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando numa proposta alternativa que estamos construindo, que é de presidência alternada por exercício fiscal. Esta também seja uma solução que possa, né, contemplar 2 posicionamentos. E o outro ponto ainda, que está ainda em divergência, embora esse nós já avançamos quase construindo um consenso, o outro ponto é a questão que nós estamos tratando de uma equação, quando falamos aqui em solvência de 29 anos, é porque nós estamos tratando sempre do exercício fiscal de 2015. Então, obviamente, nós estamos tratando entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro. Então, o fato é que o Fórum propõe que se faça a partir da promulgação da lei só. Essa é uma divergência que, obviamente, nós aqui vamos discutir. Deputado Fernandes Canavaca, por gentileza, deputado com a parte. Romanelli, foi uma pena que o doutor Renato Folador foi na CCJ hoje com a pouca presença de demais deputados, além de quem faz parte desta comissão. Eu acho que hoje o doutor Renato deu uma aula de previdência
e validou este projeto, dizendo que é a solução, que não é a melhor solução, mas é a melhor solução nesse momento. Porque, infelizmente, fazem 17 anos que os governos não colocou a sua parte na contribuição do fundo. A verdade é essa. Muitas das pessoas estão usando a tribuna para concluir, deputado, Vossa Excelência pode concluir seu pronunciamento. Se der som, fica melhor. Criticando este projeto, mas nesse momento é o melhor projeto apresentado, porque se continuar desta maneira que está, com certeza o Estado não terá condições financeiras de estar pagando os aposentados que merecem e têm direito desta aposentadoria. Foi uma pena que hoje não teve a participação da maioria dos deputados, principalmente da base do governo e da oposição, porque se o doutor Renato tivesse participado daquela audiência, com certeza os entendimentos teriam sido outros. Por isso, eu tenho certeza que nesse momento é o melhor projeto para que o Estado do Paraná possa ter tranquilidade de pagar os seus servidores quando da melhor hora que precisa ter a sua aposentadoria, através do Estado, estará garantindo por esse recebimento deste projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor presidente, só para concluir o raciocínio, eu queria dizer a todos os senhores e senhoras uma parte também, deputado parlamentares... Romanelli? Senhor? Uma parte para o deputado Tiago Amaral? Eu dou, só que eu estou com o meu tempo esgotado. Deputado Romanelli, eu não tenho mais condições de permitir a parte, até porque o tempo já ultrapassou e eu peço a Vossa Excelência que conclua. O fato, senhor presidente, eu diria só o seguinte. Nós temos o seguinte, nós temos que encaminhar hoje o pedido de votação para que o projeto possa tramitar de acordo com o regimento, com os prazos previstos no regime de urgência, até por conta dos feriados e dos prazos que nós temos. Então, eu vou encaminhar novamente o requerimento à mesa. Ao mesmo tempo, a data da votação em plenário desse projeto, ela será buscado, deputado professor Lemos, o entendimento conforme. Nós fizemos lá uma negociação ainda há pouco, uma discussão, a data muito elástica, mas nós podemos buscar uma data intermediária. A princípio está marcado para a última semana do mês de abril, mas Para concluir, deputado. É um tema que a gente pode, obviamente, estar discutindo. Nós teremos absoluta